Num prazo de 60 dias, o limite de ruído permitido em 4 zonas da cidade e durante 2 grandes eventos, Carnaval e São João, vai aumentar de 60 para 85 decibéis das 22 horas às 7 horas da manhã e de 70 para 110 decibéis das 7 horas da manhã às 22 horas. Já no Pelourinho, Parque de Exposições, Rio Vermelho e na Fonte Nova, o limite chegará a 110 decibéis. Estamos falando da nova lei do silêncio, que apesar de já ter sido sancionada pelo prefeito ACM Neto, ainda gera polêmica. E quem vai falar sobre isso com a gente é o autor do projeto, o vereador Henrique Carvalhal. Boa tarde, vereador, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Samuel Celestino. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Tudo FM. Primeiro, é um prazer estar aqui e poder dialogar com vocês, que esse é um programa inteligente e de forma inteligente a gente vai poder dirimir qualquer dúvida acerca desse projeto. Primeiro, eu não fui o autor sozinho do projeto, é um projeto que foi feito por um grupo de vereadores. Eu sou o presidente da Comissão Especial do Carnaval e entendemos que o Carnaval Salvador estava passando por uma crise, precisava ser reinventado, ser repensado. O modelo era um modelo que tem dificuldades reais de se perpetuar. Então nós criamos essa comissão e realizamos no ano passado um seminário que se chamou Panorama Carnaval, onde convocamos toda a sociedade para participar, inclusive a Rádio Tudo FM, o Jornal à Tarde, foram parceiros deste seminário. E não apenas essa questão da lei do silêncio, um conjunto de temas foram abordados durante 3 dias, em que buscamos o contraditório, trazendo sempre opiniões divergentes sobre cada tema, para que uma síntese pudesse ser elaborada. O relator desse seminário foi o vereador Cláudio Tinoco, que com muita competência elaborou um documento que balizou um conjunto de medidas que nós tomamos a partir daí. Entregamos um documento ao governador Jacques Wagner, no sentido de as questões relativas ao governo do estado que precisavam ser abordadas sobre o carnaval pudessem ser analisadas por essa esfera. Entregamos um outro documento ao prefeito ACM Neto, tendo em vista de que o executivo tem um poder de decisão maior sobre o tema, e a Câmara Municipal pôde, através das suas iniciativas, apresentar alguns projetos, como mudança na composição do Conselho do Carnaval, projetos nas questões orçamentárias, e também apresentamos esse projeto, que seria um projeto que altera a lei do silêncio. Sobre ele, eu queria inclusive afirmar que 2 audiências públicas foram realizadas. Portanto, não é um tema que foi tratado da noite para o dia, ou um tema que não buscou o contraditório e ouvir amplas setores da sociedade que tenham interesse sobre o tema. Nós apresentamos o projeto e é importante que fique claro que, primeiro, a lei do silêncio, como era, ela continua em vigor, ou seja, os abusos que a população tanto reclamam em função da poluição sonora, que nós vivemos numa cidade barulhenta, numa cidade onde a cidadania não é respeitada. O problema não é que esta lei vai liberar geral, ou seja, esses abusos ocorrem pela falta de cidadania e pela falta do poder público agir com rigor para coibir os carros que abrem os seus porta-malas com alto-falantes que muitas vezes são superiores a trios elétricos, as festas que muitas vezes ocorrem em playground de prédios que tiram o sono das pessoas, etc. Então isso é falta da força do poder público para coibir. Então esta lei, a lei do silêncio, ela se preserva. O que nós entendemos é que a lei do silêncio, por um lado, ela é positiva como um instrumento de coibir os abusos, por outro, ela acabava por engessar a grande atividade econômica que a nossa cidade possui, que é o turismo, e que o nosso turismo está vinculado à atividade cultural e de entretenimento. Ou seja, uma análise rápida nos faz perceber que a arquitetura que Salvador tem, que é uma arquitetura mosaica, com a arquitetura colonial, barroco, rococó, art nouveau, assim como também modernismo, você vai ter arquiteturas semelhantes em outras cidades. Os turistas não virão a Salvador necessariamente para ver a nossa arquitetura. Nós temos praias belíssimas, mas você tem praias belas em várias cidades brasileiras e também do mundo. Nós temos sim uma Bahia que é muito mal explorada, mas o que faz as pessoas virem a Salvador é a cultura do nosso povo, é a nossa gente. E essa cultura se expressa através de toda uma indústria que se vinculou a ela, portanto, vinculada ao nosso carnaval e a todas as outras atividades de entretenimento vinculadas a ela. A lei do silêncio estava impedindo que as ações pudessem ser desenvolvidas. Para você ter ideia, o Carnaval de Salvador era ilegal, pois nenhum trio emite menos do que 110 decibéis. O que ocorria era que o prefeito, desde de Embaçaí, quando a lei foi criada, baixava um decreto
para dar um rito de legalidade para a aferição desses trios, para que eles pudessem ser legalizados e desfilar no carnaval. Ou seja, a qualquer momento, se qualquer autoridade quisesse contestar, o Carnaval de Salvador poderia ser impedido de realizar. Então eu gostaria que as pessoas entendessem que esse projeto foi elaborado entendendo que a Lei do Silêncio precisava sim ser modificado. O vereador Moisés Rocha foi o vereador relator desse projeto. O vereador Moisés Rocha viajou inclusive para cidades brasileiras como Belo Horizonte, que não tem tradição de carnaval, mas que fique claro que no período do carnaval Belo Horizonte permite a emissão de 110 decibéis. Foi ao Rio de Janeiro, participou inclusive de uma feira, e a legislação do Rio de Janeiro foi uma importante para balizar a elaboração do nosso projeto aqui. Então eu gostaria que as pessoas entendessem que o Pelourinho é um espaço que precisa ser desenvolvido. Eu acho que o maior problema de saúde pública no Pelourinho não vai ser a emissão sonora, e sim o crack que hoje toma conta daquela região pela degradação, fruto inclusive da ausência de atividades culturais que se realizavam ali. O Rio Vermelho, que é um outro espaço boêmio da nossa cidade, que tem esses atrativos. A Arena Fonte Nova, note que eu não chamo Estádio da Fonte Nova. É importante que todo mundo saiba que o governo do estado fez uma parceria público-privado para a construção daquela arena que é multiuso, e caso esta arena não obtenha os recursos necessários para pagar os empréstimos que foram obtidos, o governo do estado tem que desembolsar 70 milhões de reais por ano. Portanto, aquela arena precisa trazer Elton John, precisa trazer outras grandes atrações internacionais para que possa, na verdade, ter os recursos necessários para sua viabilidade econômica. Além do Parque de Exposição, que é um outro espaço. Também você não falou, mas nós, na alteração, permitimos que durante o período que antecede o carnaval, durante o próprio carnaval e um período posterior, você possa ter eventos na cidade, desde que eles sejam autorizados pelo poder público. É por isso que nós vamos ter esse prazo de 60 dias, onde uma regulamentação será feita, buscando dessa forma estabelecer quais são as normas para que esses eventos possam ocorrer. Pois não, senhor? Vereador Henrique Carvalhal, veja você acabou de dizer que, falando com Valéria, você não perguntou. Mas nós não perguntamos nada até agora. Só você está falando. Só você está falando. Eu devo dizer o seguinte: Salvador é uma cidade de poluição sonora inaceitável. Verdade. Inaceitável. O carnaval tem o seu espaço próprio para ser realizado. É uma festa que é extraordinária. A musicalidade baiana sempre foi aplaudida no país inteiro. Então, você disse que o Carnaval da Bahia é ilegal. É ilegal porque se fazia festas com os trios elétricos daquela maneira, mas ninguém reclamava. Ninguém reclamava porque é época de carnaval, é época de fazer carnaval. Agora, você estabelecer que 25 dias antes do carnaval, ou 20 dias, ou 15 dias, não sei, pode-se usar um decibéis a mais, entendeu? Então isso vai correr esses carros de sons que aparecem por aí. Você falou desses carros que ficam com um volume altíssimo no porta-mala, essa coisa toda, o que a prefeitura não combate. Isso é uma verdade. Você chega em qualquer lugar, você encontra um carro com aquele negócio aberto, entendeu? Com um som lá nas alturas, quer dizer, a cidade vai ficando surda. Eu, por exemplo, estou ficando surdo. E creio que isso se deve a esse barulho que essa cidade tem. Mas você está dando algumas explicações aí, algumas eu concordo, outras não. Por exemplo, com relação ao estádio da Fonte Nova, eu não gosto de arena, eu gosto de estádio da Fonte Nova porque aquele estádio Otávio Mangabeira, que foi um grande homem público da Bahia, tiraram o nome de Otávio Mangabeira do estádio, virou a Arena da Fonte Nova e a Arena Itaipava ou qualquer coisa assim, entendeu? Fizeram um absurdo. Enfim, em relação à cultura, o movimento cultural da cidade, acontece de uma forma, quer dizer, a música é cultura, mas também a cidade necessita de outros focos culturais que não existem aqui. Concordo. Não existem aqui. Desapareceram em função de tantos secretários de cultura ruins que apareceram. Por exemplo, eu vou citar esse Márcio Meirelles,
um dos piores secretários de cultura no primeiro mandato de Jacques Wagner. É inaceitável que tenha colocado um cidadão despreparado para isso, chamado então na época de Macbeth baiano. Mas imagina, Macbeth baiano. Para ele eu acho que até é um negócio importante, porque vem de Shakespeare, né? Então, você observe, ainda semana retrasada surgiu no Jornal à Tarde, naquele caderno muito sobre cultura, tratando sobre cultura, em que o setor cultural dizia que os governos baianos, eles não dão a importância que deve à cultura do Estado, porque é uma cultura rica. Se você vê a Bahia, você vê o recôncavo da Bahia, você vê o samba de roda do Recôncavo. Do Recôncavo. Enfim, você falou do Pelourinho, daquele Pelourinho. Durante a Copa do Mundo, por exemplo, houve festas ali extraordinárias, todos os turistas ficaram encantados, não é? Mas aí você precisa entender, Samuel. Durante a Copa do Mundo, assim como em alguns eventos, você tem uma tolerância. Mas a legislação proibia, por exemplo, que aquelas festas ali possam ocorrer com a emissão superior ao que estabelece a legislação. Então essa lei é exatamente para legalizar o que já existia? Exatamente. Não apenas o que já existia, como acabei de lhe pontuar a questão do carnaval. Por exemplo, o show do Elton John foi um show legal. Ou seja, a emissão sonora durante aquele espetáculo ultrapassou o limite estabelecido pela legislação. E isso, portanto, precisava ser resolvido. Olha o que você pontuou, carnaval ninguém reclama, mas você pontuou, inclusive, que o Carnaval de Salvador, ela possui um espaço. Eu discordo, inclusive, dessa formulação sua, Samuel, porque você tem os carnavais de bairro e que ocorrem e que são importantes. Mas são necessários. É isso que eu estou dizendo. Inclusive, esses carnavais de bairro foram se desidratando por ausência exatamente do período que antecedia o carnaval, que permitiu que os ensaios desses blocos pudessem ocorrer. Você deve, com certeza, ter uns 45 anos de idade, mais ou menos, olhando pelas... mas então, Samuel, mas com 32 você deve lembrar dos ensaios da parte dos Tororó, você deve lembrar, portanto, do Barraba, do Estudante lá da Liberdade, que foram se desidratando porque foram perdendo condições econômicas de sair, fruto exatamente deste processo que você tinha. Da fobia? Da fobia você não lembra não, né? Da fobia você lembra pelo museu. Fantoches da Alter. Então tudo isso nós precisamos resgatar, Samuel, para que a cidade possa de fato ter condição. Eu lhe pergunto, se você receber na sua casa hoje um turista vindo de qualquer cidade brasileira que você queira ciceronear, você vai fazer o que à noite com ele em Salvador? Eu não vou falar nem durante a semana, até durante o final de semana. Não dá para levar a noite para a cidade, para conhecer a cidade, porque a gente fica... pode ser assaltado a qualquer momento. Mas quando você tem grandes eventos, a qualquer momento. Mas quando você tem grandes eventos, inclusive, mas quando você tem grandes eventos, não é da cultura, é da violência. Mas quando você tem grandes eventos, quando você tem viabilidade econômica para a atividade cultural e de entretenimento, naturalmente essa segurança no seu entorno, seja através da própria iniciativa privada ou até pela pressão que essa iniciativa privada tem com os poderes públicos, você acaba conseguindo trazer essa menos sensação de segurança para que as pessoas possam se deslocar e ter acesso. O que nós precisamos compreender é que Salvador é uma cidade que não tem indústria. Salvador não tem capacidade de aturar grandes indústrias. A geração de emprego na nossa cidade está vinculada aos serviços e os nossos serviços estão vinculados ao turismo de entretenimento. Ou a gente compreende isso, ou a gente vai assinar. É o seguinte, Salvador é basicamente uma cidade de serviço. Exato. É uma cidade pequena, quer dizer, a estrutura da cidade, você vê que ela forma uma península, uma espécie de península, e aí faz a volta pelo Recôncavo, aí passa as ilhas, aí tem as ilhas, essa coisa toda. E faz de Salvador uma cidade bonita, mas é uma cidade de serviços, exclusivamente serviços, porque não tem lugar para indústrias. O governo Luiz Viana Filho tentou implantar aqui no centro industrial de Aratu, não deu certo. Que não é em Salvador, diga-se de passagem. Tá em Simões Filho, mas não é em Salvador. Mas não é a nossa cidade, nossa capital, uma cidade de 3 milhões de habitantes, nós temos que pensar na geração de emprego. Eu acho, inclusive, que o poder... Mas aí essa geração de emprego, por que Salvador tem 13 milhões de habitantes? Porque
Imaginou-se tempos atrás, não muito longe, nos anos 60, que a cidade seria industrializada, entendeu? Camaçaria, através de Camaçari, e aqui teríamos uma indústria automobilística da pesada. Só veio a Ford. Tentaram trazer agora recentemente uma montadora. Uma montadora chinesa. Não aconteceu. Então, a Volkswagen se instalou em Pernambuco, não veio para a Bahia. Então, em consequência disso, não há emprego para uma população assim. E essa população que veio do interior para dar 3 milhões, porque nos anos 60 Salvador tinha 400 mil habitantes, 500 mil habitantes. Veio para Salvador em busca desse emprego que não tinha no interior. Quando aconteceu na cidade dessa moça aqui, lá no Grapiona, entendeu? Quando o cacau acabou naquela região, em função da vassoura de bruxa, então o que foi que aconteceu? Aí houve uma dispersão daquelas pessoas que moravam na roça, porque em Itabuna chama roça, não é fazenda, né? Roça de cacau. Então o cacau acabou, que uma cidade ficou uma cidade pobre. Depois ela começou a se industrializar. Mas Salvador não consegue isso. Nós temos uma população muito grande e não temos condições de dar emprego a essa população, porque a cidade está com dificuldade, está em um gargalo que está nessa... Mas Samuel, você como deixa eu terminar somente isso. Com relação à cultura, que eu quero levar isso a coisa, por exemplo, qual é a grande peça teatral que vem do Rio de Janeiro ou de São Paulo para se apresentar no Teatro Castro Alves? Uma vez ou outra aparece. Em São Paulo elas ficam 5 anos em cartaz. Aqui ficam 2 dias e sai, porque o baiano não tem a cultura de ir a teatro. Por que não tem essa cultura de ir ao teatro? Porque não há teatro na Bahia. Existem os teatros locais, que a população daqui, os artistas baianos, os atores baianos fazem um esforço tremendo, extraordinário para isso. Mas dê sequência, senhor. Não, porque como você sem dúvida um dos maiores jornalistas, eu não estou aqui para rasgar seda, estou falando a verdade, né? Você constrói a opinião na cidade, no estado da Bahia, pelo que escreve, pelo que produz. Você sabe que nós precisamos fazer um esforço para enfrentar isso que você está pontuando. Não adianta ficar apenas identificando os problemas se a gente não fizer um esforço. Eu cheguei em uma época a considerar que Salvador tem uma teoria da conspiração, né? Você viu a situação a qual o Aeroclube passou durante tanto tempo, aquela degradação ali, é uma demonstração de que tem agentes que jogam contra a nossa cidade. O Hotel Hilton, por exemplo, poderia ter sido construído no comércio se não fosse tantos embargos, tantos problemas, até que a empresa portuguesa queria construir faliu. Ou seja, então, tem horas que a gente sente que há um problema na nossa cidade, que as pessoas que são agentes importantes da atração de recursos acabam muitas vezes atuando. Eu acho que enterraram uma cadeira de burro em cada esquina de cada rua desta cidade. Mas tem situações semelhantes ao que você está, porque de fato a gente se assusta ao ver. Tem um ditado, não sei se você conhece, né, que foi inventado por um amigo meu, que diz o seguinte, que um baiano foi num hotel se hospedar, e quando ele chegou lá ele estava com uma caixa de isopor. E a recepcionista virou e disse, meu amigo, o que é essa caixa de isopor? Você não pode ir pro quarto com isso? Não, não se preocupe não. Mas o que é que tem dentro? Aí disse caranguejo. Aí ela fez assim, mas caranguejo tá louco? Não tá vendo que no hotel se esses caranguejos... não se preocupe não, aqui é caranguejo baiano. Quando um sobe, 2 puxam para baixo, então não vai ter esse risco. Muitas vezes, Samuel, ocorre isso, ou seja, nós temos que... Aliás, deixa eu dizer, foi também de Otávio Mangabeira uma coisa semelhante, deixa eu contar para você. Ele disse, Otávio Mangabeira disse, olha, a bandeira da Bahia é uma bandeira interessante. Se você colocar um mastro, entendeu? E colocar 3 baianos, um quer subir, 2 puxam as pernas. Entendeu? Ninguém sobe. É semelhante essa história do caranguejo. É verdade. Mas foi Otávio Mangabeira. As pessoas, você sabe que na Bahia você não pode ser rico, bonito e feliz, né? Você não pode ser essas 3 coisas juntas, porque aí todo mundo conspira contra você. Se você tem dinheiro, tem que ser feio, tem que estar doente, tem que estar triste, tem que tomar de um corno, porque não dá certo você conciliar, ser eficiente, próspero e boa pinta.
Agora, vereador, integrantes do Ministério Público do Estado da Bahia vão se reunir na sexta-feira com membros de instituições jurídicas e de saúde, justamente para poder discutir estratégias de reversão à nova lei do silêncio. Me parece que essa reunião já aconteceu, pois o promotor Sérgio Mendes, que é uma pessoa muito competente, muito prudente, eu inclusive conversei com ele assim que nós apresentamos o projeto. Eu liguei para ele, mandei cópia do projeto para que ele tivesse conhecimento, para que exatamente a gente pudesse, tendo em vista que o Ministério Público não participou dessas audiências públicas que eu coloquei, apesar de ter sido convidado. Inclusive, quando eu conversei com o promotor, nós não convidamos o promotor responsável pela parte, nós convocamos o órgão, né? Então é o chefe do Ministério Público que determina quem seria a promotoria que acompanharia essa discussão. Mas eu tive o cuidado de fazer, estou devendo a ele, inclusive, aí por conta da confusão nossa, né, no período eleitoral, de enviar para ele os relatórios, tanto da Comissão Especial do Panorama, né, do seminário, como das audiências públicas, do que eu farei, para que, de fato, o Ministério Público, que é um órgão importante, dado pela nossa Constituição, para salvaguardar as leis, compreenda que houve todo um debate acumulado para que a gente pudesse apresentar a lei. Essa reunião já ocorreu. Existe, obviamente, eu vi um médico, presidente da Associação de Otorrinolaringologia, inclusive ele fez uma comparação de que 110 decibéis é uma turbina de avião. E eu disse, tive a oportunidade de dizer, eu nunca vi um médico recomendar alguém não viajar de avião porque faz mal à saúde. Entendo, por exemplo, que você comer sanduíches, né, em fast food faz mal à saúde, mas não tem nenhuma legislação que proíba alguém de fazer. Você tem esses equipamentos sonoros que são vendidos livremente no mercado e que emitem sons acima de 110 decibéis, mas não tem nenhuma lei que impeça alguém de adquiri-los. O que a gente quer pontuar é que você vai num show quem quer, mas paga para assistir o show quem você quer. Não pode impedir. Agora, a prefeitura pode impedir que esses ultrapassem os limites estabelecidos na lei. Eu concordo. Agora, eu quero dizer a você o que falta é que essas audiências públicas que você falou, eu não acredito nelas. Eu não acredito nelas. Porque é obrigado a fazer audiências públicas, mas acontece que as pessoas que têm interesse naquele projeto levam um grupo, como se fazia antigamente, e dizia que os políticos levavam nos ônibus que ficavam esperando o povão, chamado o povão arrebanhado, não é? Arrebanhado, através de davam uma garrafa de cachaça, entendeu, para cada um, e todo mundo ficava feliz. Mas nesse caso especificamente aí, Samuel, me perdoe, mas assim, o próprio Jornal à Tarde, ele acompanhou os debates, inclusive foi parceiro do seminário Panorama Carnaval. As audiências, o que eu acho que falta, sabe, assim, de forma muito tranquila, é de fato as pessoas acompanharem o que ocorre no parlamento. As pessoas não acompanham, as pessoas não, de fato, não acompanham o que se passa no parlamento. Quando sai uma nota no jornal, quando sai uma nota em rádio, é que você tem algum tipo de debate sobre isso. Então, por exemplo, o que eu estou querendo defender do ponto de vista do projeto é de que a nossa lei é uma lei que se adequa à realidade da nossa cidade. E em nenhum momento se liberou geral. É bom que fique claro isso. A lei não libera o barulho na cidade. A lei não passa a ser leniente com este grave problema que nós temos em Salvador, que é, por conta da ausência de civilidade de uma parcela da nossa população, você tem uma cidade barulhenta, desrespeitosa com as pessoas. O que nós estamos buscando... fazer uma lei estabelecendo a apreensão de caixas de sons que ficam lá nas alturas. Mas ela já existe, a lei de silêncio já estabelece isso. Já. Qual é o problema para você entender? Por exemplo, a prefeitura fiscaliza do ponto de vista, através da SUCOM, do monitoramento dessas emissões sonoras. Mas você precisa da polícia presente. Como é que você imagina um filme? Você está vendo aí o pessoal da Guarda da Trans-Salvador apanhando na rua, quando multa um carro, imagine você apreender um equipamento sonoro. Você apreender, isso não é uma operação simples. Nós estamos perdendo a guerra para o tráfico de drogas. Eu ando na periferia da nossa cidade e vejo nitidamente de que o Estado constituído, não falando Estado da Bahia, o Estado, né, o ente-Estado vem perdendo, a sociedade está perdendo essa guerra para o tráfico de drogas e nós precisamos encarar ela de uma forma muito objetiva, sob pena de não sabermos até onde nós vamos chegar. Você tem o controle em várias áreas da nossa cidade por traficantes, que garantem, portanto, às vezes até serviços. Então, ou seja, nós precisamos compreender de que a operação para você combater esse tipo de abuso, já que ele não ocorre de forma concentrada, né, ele é muito disperso na cidade, é difícil. Agora, o que ocorria é que a lei fazia com que as pessoas se queixassem e os bares do Pelourinho,
estavam tendo os seus equipamentos apreendidos. Um equipamento que muitas vezes custa R$1.500 ou R$2.000, a multa para você tirá-lo era R$16.000. Ocorreu isso com o Badafua. Nas audiências do Pelourinho estavam sendo. Todos estavam. Isso é por isso que eu estou, se você quiser, eu te mando as audiências. A Cantina da Lua também? A Cantina da Lua. É por isso que é importante que as pessoas tenham, me perdoe, se eu, inclusive, quando comecei, fui logo na descarrilha para dar, porque tem muita informação sobre esse projeto para que as pessoas saibam, porque exatamente, Samuel, existia um grave problema em Salvador. Observe, se eu lhe perguntar, quantos artistas hoje nós temos no nosso cenário? Todos eles surgiram num período que antecedeu a Lei do Silêncio. Os grandes compositores estavam aí porque eles tinham a oportunidade de apresentar o seu trabalho. Então, o que ocorre é que se a lei que proíbe esse tipo de abuso e que muitas vezes o poder público não tem como agir, agia nas empresas organizadas. Então, por exemplo, o próprio promotor Sérgio estava realizando audiências públicas, ele conversou comigo sobre isso, porque a Arena Fonte Nova estava realizando eventos. Sérgio Mendes. Sérgio Mendes, até de um artista, né? Exatamente. Brasileiro. Grande banda. Ele, inclusive, tem uma aparência bem... Bom, então, o promotor Sérgio Mendes estava buscando exatamente, em função das queixas que ele recebia, ele é promotor de meio ambiente, ele estava exatamente estabelecendo uma análise para acionar ao consórcio da Arena Fonte Nova por conta da emissão sonora superior ao limite. Inclusive, o nosso projeto não teve absolutamente nada a ver com a questão específica da Arena, mas eu estou só lhe pontuando de que nós buscamos construir uma legislação que fosse uma legislação que não liberasse geral, ou seja, que preservasse aquilo que a Lei do Silêncio tem de importante, mas que permitisse que a nossa cidade... Samuel, você falou das peças de teatro, que é um problema econômico também na nossa cidade. Aqui para nós, você tem poucas pessoas com poder aquisitivo em Salvador para consumir cultura, e há muitos que têm realmente também... Mas não tem, Carvalhal, não tem para consumir cultura, porque nós não estamos acostumados a consumir cultura, entendeu? Salvador ficou distante. Você repare, essas companhias de teatro, elas vêm do Rio de Janeiro, passam em Minas Gerais, pulam para Pernambuco. Exatamente. E deixam Salvador a ver navios. Aí os grandes artistas mundiais também, por exemplo, os shows todos, eles iam para Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, e pulavam para Pernambuco. Salvador estava de fora, completamente de fora. Então, entendemos que essa legislação pode permitir que investimentos venham. Eu, por exemplo, já recebi, depois dessa lei, um grupo empresarial já interessado em fazer um investimento na construção de um estúdio, de um equipamento em Salvador para a realização de eventos da ordem de R$100 milhões. Se vai ocorrer ou não vai ocorrer, aí é uma outra história, mas nós já começamos, em função da flexibilização da lei, a obter frutos em função exatamente desta possibilidade de você atrair esses grandes eventos. São grandes eventos, Samuel, que só podem ocorrer quando está tudo certinho. Por exemplo, o Festival de Verão, eu soube, depois, em função da gente estar fazendo, que estava querendo sair do parque de exposição e ir para a Arena Fonte Nova. Que o equipamento da Arena Fonte Nova daria mais conforto ao público, etc. e tal. Enfim, se vai ou não vai, isso não é problema meu, é um problema dos empreendedores. Mas o que eu estou querendo pontuar é que a Lei do Silêncio impedia, por exemplo, que um evento desse pudesse ocorrer. E a Rede Globo, que precisa, já que é um evento que é importante para a Bahia, porque inclusive é visto nacionalmente, passa na grade da emissora, ela só poderia estabelecer esse espaço se de fato tivesse a garantia de que não teria nenhum problema dentro da legalidade. Então, a história do padrão Globo, né? Então, nós precisamos entender que Salvador estava ficando para trás, não porque a Lei de Silêncio é ruim, não, a lei é importante, mas ela precisava ser adequada, até porque para mim, como legislador, é muito ruim saber que tem uma lei que é cumprida, outra não é cumprida, uma parte pega, porque ninguém reclama, porque é o carnaval, você entendeu? Então nós precisávamos, como homens públicos, entender que Salvador precisava de uma legislação moderna, adequada, que permitisse, lembra dos gritos de carnaval? Você que tem 38 anos, claro. Os gritos de carnaval que você viveu na sua juventude, então isso é fundamental para que nossa cidade, os grandes eventos vinculados ao carnaval estavam... O grito de carnaval da Miliçã, você se lembra disso?
isso? Da Mini-San? Da Mini-San. Não lembro não. Ó, show de... Os ensaios geral do Chiclete com Banana é feito aonde? Mata de São João. O show de Ivete Sangalo é onde? Mata de São João. Né? Você vê Trivela, vai lá pra Cruz das Almas. Você não tá... São João aí na Prado Forte, né? Prado Forte, Sim, mas não é Salvador, é Mata de São João. E os jovens estavam, inclusive, com vários acidentes ocorrendo, pegando estrada para ir para esses eventos, porque eles não ocorriam em Salvador, porque é aquilo que você pontuou. A lei obriga a prender, multa, mas a lei, o poder público só vai nos grandes eventos. Carvalhal, infelizmente nosso horário terminou, mas foi muito positiva a sua explanação, porque muita gente não sabia de forma perfeita, correta, a questão da lei do silêncio. Então você aqui apresentou informações muito, muito importantes. Então eu quero, em nome da Tudo FM, em nome de Valéria e em meu nome, lhe agradecer imensamente por essas informações que você nos passou e são certamente muito importantes para a população de Salvador. Muito obrigado. Eu que agradeço, Samuel. Obrigado e obrigado por você ser o jornalista que você é. Que eu concorde ou não concorde com suas opiniões, mas a sua opinião ela é fundamental para a gente consolidar a democracia em nosso estado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Valéria. Dá tempo